Estamos aqui nessa noite para mais uma vez fluir naquilo que o Pai tem para nós. Quantos têm sido abençoados até aqui? Dá uma glória a Deus aí. Como é bom fluir através dos louvores, da adoração. E eu quero também trazer aqui uma direção, uma comunicação que vem do Senhor sobre aquilo que vocês estão ouvindo. Acredito que vocês estão fluindo nisso, né? Estão inclinando os ouvidos, o coração nesta área. O pastor Marcos acabou aqui de falar sobre os homens também, que vão fluir também na questão da paternidade. E eu quero também trazer nessa noite algumas percepções daquilo que o Pai quer fazer conosco sobre esta área que é inesgotável, porque nós sabemos que o alvo de Deus para a humanidade foi sempre a revelação do amor dele por meio de um casal. Deus, ele se revela através da vida de um casal, um homem e uma mulher, que de alguma forma expressa a plenitude máxima do amor de quem ele é, das características do próprio Deus. A mulher, ela carrega as características, o homem também, e nós sabemos que isso tem sido um grande desafio da nossa sociedade, e nós temos percebido que de geração em geração, parece que essa dor ela vai aumentando. E nós entendemos que tudo isso começou lá atrás, no Éden, né, através do pecado. E através do pecado, todas as coisas aconteceram, desde os transtornos até mesmo as distorções, as disfunções familiares, né? A ocupação, a função, a missão de cada papel foi invertido, foi distorcido, foi confundido, né? De fato. E a gente vê hoje, infelizmente, o caos que existe, né? Tantas famílias que precisam de uma referência. E eu quero trazer hoje, através dessa mensagem, duas lições principais aqui para nós, que o Pai vem falando comigo já há um tempo. Eu quero trazer para vocês, além também do ministério, estou lá em Guarulhos servindo, auxiliando diretamente como pastor na igreja. Sirvo diretamente no Ministério de Música e algumas outras áreas da igreja e auxiliando, como eu falei, diretamente com vários outros projetos e as próprias células. E a gente vem há alguns anos trabalhando com isso e dentro seja no aconselhamento, também na área de psicologia. Sou psicólogo e também tenho um consultório, eu atendo, já atendi casais, atendo, enfim, famílias, homens, mulheres, atendo, e nós entendemos que essa dor ela está cada vez mais crescente, né? E vocês conseguiram, se puder colocar para mim aqui, eu quero que você abra a palavra de Deus aí em João capítulo 13, versículo 3. Algum tempo eu tinha perguntado isso lá atrás para os jovens, né? Se você tivesse aí, né, uma semana de vida, qual é o legado que você deixaria, né? Existe na Bíblia duas interpretações sobre filiação. Existe a expressão que significa teknon, né? Teknon, que é o filho recém-nascido ou filhos pequenos. São filhos que não são maduros. Então, esses filhos que nascem, e falando espiritualmente, a palavra fala que todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, um filho, ele não existe, ele se torna. Ele é transformado pela graça de Jesus. Quantos foram transformados por essa graça maravilhosa? E a partir dela, então, a gente vai aprendendo a andar com Jesus, a gente vai aprendendo a ser filho de Deus. A gente vai aprendendo a conhecer também o que está no coração do Pai. E essa expressão teknon, que é a expressão de filhos que ainda são pequenos, recém-nascidos. E eu falo que todas as características da nossa vida, a mais importante de todas as funções que nós ocupamos, é que nós somos filhos de Deus. Então assim, eu falo que posição muda, não é sobre o que nós fazemos ou servimos, onde nós servimos, isso tudo é importante. Mas o primeiro ponto de partida da nossa vida é que nos tornamos filhos de Deus.
E esse é o lugar onde nós sempre vamos ter que não só revisitar, mas sempre nós temos que trazer a memória diante de tudo que nós fomos chamados para fazer. Porque na jornada a gente vai passar por processos desgastantes, sim ou não? A gente pode se cansar, a gente pode passar por uma série de privações, nós vamos passar por um monte de deserto, porque o deserto, eu tenho entendido esses tempos, nós temos lido com todo o Ministério de Música sobre a revelação de fato do que é deserto na vida de um cristão. E existem dois tipos de deserto, não vou falar isso hoje aqui, mas um deserto é aquele lugar de passagem, lugar de aprendizado. É aquele lugar que a gente vai, Deus nos ensina algo e a gente sai, onde a gente celebra. Mas por muito tempo a gente ficou só num lugar de triunfo, mas a gente não entendeu de fato algumas percepções que Deus queria nos trazer em relação ao que é o deserto. E existe um segundo deserto, que é um lugar onde nós vamos exercer a nossa vida com Deus. É um lugar, não é de passagem, mas é um lugar mesmo de ficar, de permanência. Um lugar onde nós precisamos estar para crescer. E sabe, queridos, isso tudo fala sobre desenvolvimento. Então, o teknon, que é um filho pequeno, ele vai começar a aprender a ser filho, ele vai entender quem é o pai, ele vai se descobrir nesse lugar, ele vai começar a desenvolver o seu chamado, ele vai começar a aprender, entender que agora ele não é mais refém daquelas atitudes antigas, daqueles lugares. Oi? Mais no meio, tá bom. Ah, tá bom, senão vai... Obrigado meu amigo pela mentoria aqui. E agora ele vai aprender a amadurecer. Não adianta a gente continuar a vida inteira comendo o mesmo alimento. É como uma criança, né? Eu vejo meus filhos, eles nasceram, eles precisaram do mamar, mas não adianta eles ficarem a vida inteira no mesmo alimento. Eles vão precisar crescer, amadurecer. E esse filho que amadurece, a Bíblia tem um nome, né? A terminologia desse filho maduro se chama ruio. Esse filho maduro é o ruio, né? Esse filho, as características de um ruio é as características do próprio pai. Ele reproduz aquilo que o pai faz. Por isso que Jesus diz: eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Porque um filho maduro é aquele que tem a capacidade não só de se parecer com o pai, mas ele tem a capacidade de reproduzir o que o pai ele é e o que o pai faz. Então, eu creio que aqui nós estamos diante de um encontro onde Deus ele quer brotar de filhos ruios aqui nesse lugar. E qual é o legado de um ruio? Eu quero deixar isso como duas lições. E aí a pergunta começa: qual é o legado que a gente deixaria se a gente tivesse uma semana de vida? Quantas coisas a gente faria, né, diante de uma semana? Algumas pessoas que passaram por alguns desertos, esse lugar de passagem na sua vida, e acabaram fazendo uma série de coisas que não podiam fazer porque eles não sabiam quanto tempo eles tinham ainda. Então acabam fazendo muitas coisas. Eles acabam tentando falar com gente que eles não viam, né? Tenta comer alguma coisa que eles queriam. Algumas coisas, desde cunho pessoal até mesmo relacional, a gente acaba tentando tirar da frente, tentando resolver conflito, pendência. Então, algumas coisas para a gente pensar aqui. E aí eu queria falar que esse legado, querido, eles são as marcas eternas que são deixadas e transmitidas de geração em geração, porque não morre. Eu falo que legado não é aquilo que a gente deixa para alguém. Tem muito pai vivendo uma vida inteira para poder deixar algumas heranças materiais, mas muitos filhos que podem até ter algumas heranças materiais, mas não vão ter memórias emocionais, porque não construíram vínculos com seus pais. E o que um filho precisa de maior riqueza não é a herança de um bem, mas é a herança da presença. A presença é insubstituível na nossa vida. E toda vez que a gente tenta trocar a presença por alguma coisa ou por um presente, a gente sabe que não há uma identificação, não há uma convicção de uma identidade bem formada. Porque nós não podemos trocar aquilo que é mais precioso por alguma coisa que é insubstituível. E legado é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas, não é deixar para as pessoas, mas nas pessoas. Amém, queridos? E aqui eu quero falar de dois textos, João 13:3 e Lucas capítulo 15, versículo 20. Primeiramente, João capítulo 13 aqui, ó, nós vamos ler. Jesus ele sabia
que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. No versículo 5. Depois disso, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os, melhor dizendo, com a toalha que estava em sua cintura. Então aqui foi essa atitude, nós vimos provavelmente nesses dias aí, falando sobre a Páscoa, a atitude de Jesus em relação aos seus discípulos, né? Essa atitude que impactou ali os seus discípulos. Então eu quero pegar primeiro esse texto e também quero deixar aqui Lucas capítulo 15, versículo 20. Nós vamos ler aqui. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aqui já é a parábola do filho pródigo. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Amém, queridos? Então, nesses dois textos, uma das coisas que eu vejo em comum aqui sobre a atitude de Jesus para com os discípulos, e principalmente focando aqui em relação a Pedro, né, que foi aquele que tomou a frente daquela atitude de Jesus, e com a atitude do filho pródigo, né, qual foi a postura desse pai em relação a esta parábola. E o pai aqui representa Deus, o pai aqui representa a figura do próprio Deus na nossa vida. Nós vemos aqui como esse filho pródigo, ele vai personificar o espírito de orfandade que existe na nossa sociedade. Esse espírito de orfandade não é só, tá, queridos? Não é sobre aqueles que não foram criados com o pai. Não estou falando só sobre essa relação social, né, sobre esse vínculo, né, biológico importante, necessário. Eu estou falando sobre um ponto de vista e uma perspectiva espiritual, né? Existe algo que vai para além de um vínculo biológico. E esse espírito de orfandade é sobre aqueles que mataram o pai antes do tempo. É sobre aqueles que, de alguma forma, pelas dores e as feridas da vida, eles sepultaram os seus pais, os seus corações. Eles não tiveram vínculos agradáveis, bons. Então esse é o espírito de orfandade. O espírito de orfandade é sempre olhar na perspectiva daquilo que falta e não daquilo que você já recebe. E a partir disso a gente começa a ver algumas marcas muito profundas na alma de muitas pessoas. Essas marcas profundas e negativas na nossa sociedade, onde a orfandade que tem gerado, né, tem gerado justamente por falta de bons legados de paternidade. Obviamente por pais que não se posicionam, situações que acontecem, conflitos familiares, a gente vai vendo marcas negativas e isso vai deixando reflexos, né, na vida dos filhos. Isso vai sendo reproduzido de geração em geração. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Qual é esse legado que Deus quer que a gente deixe? Qual é esse legado que nós estamos construindo? Porque legado, antes de deixar, ele é construído. Não adianta lá no final da vida a gente falar: meu Deus, quanta coisa eu queria fazer, eu não fiz. A Bíblia fala que o preguiçoso ele morre de desejo, mas aquele que é diligente, ele vai celebrar as suas conquistas. Em Provérbios. Então tem muita gente querendo acertar, desejoso, mas por que não acerta? Porque falta o quê? Um passo, falta disciplina, falta decisão. E decisão é diferente de desejo. O desejo é importante, mas é a decisão que nos transforma, amém, queridos? E este filho aqui, nesta relação com o pai, e o próprio Cristo falando com os discípulos, eles estão movidos do quê? De uma decisão. Eles estão indo, eles estão se direcionando a alguém, né? Eles não estão apenas ali com seus corações desejosos ou seus pensamentos inclinados de amor, porque amor não é um sentimento, amor é uma atitude, amor é o que o amor faz, amém, queridos? Então a partir deste lugar,
Eu fico imaginando, queridos, qual que é o preço da orfandade. Nós estávamos estudando há um tempo atrás, como, por exemplo, o reflexo disso na sociedade americana gerou tantos divórcios. Isso não é estudos espirituais da cabeça, não, irmãos. É empírico isso, não. Porque o empirismo é aquilo que a gente fica só achando, né? Não, estou falando de pesquisas, estatísticas. Eles estudaram a sociedade americana e viram quantos conflitos ou problemas sociais estavam ligados diretamente a fatores de paternidade, desde divórcios, desde problemas de pessoas que estavam encarceradas, desde problemas ligados a dependências químicas, drogadição e tantas outras coisas mais que foram estudadas em relação a isso. E eu creio que só muda de endereço, mas não muda de problema, não muda de causa, né, de fator. E eu creio que eu fico imaginando aqui nessa noite, junto com vocês, como este filho estava agora, porque se aquele filho que de alguma forma sepultasse toda a alegria que ele tinha de estar com seu pai, e nesse caso do filho pródigo é a presença de Deus, muitos se afastaram de Deus, porque começaram a tentar entender Deus na perspectiva de uma paternidade humana e não vão conseguir entender, porque Deus não se explica, Deus ele é soberano, Ele é eterno, amém? Ele sempre existiu, Deus é diferente, né? Ainda que o nosso pai ou nossa mãe nos deixe, o Senhor jamais nos abandonará. Então Ele não se esquece de nós, Ele não nos trata segundo as nossas condições, Ele não tem trauma, Deus não tem medo, Deus não tem problemas, Deus ele é perfeito, ele sabe aquilo que você precisa hoje, Ele conhece os seus pensamentos. Então, por causa disso, nós começamos a imaginar, poxa, esse filho tinha tudo, mas ele trocou tudo por nada. Ele pegou uma herança que o problema não foi nem a herança, o problema foi começar a se distanciar da presença. Quando você não entende quem está do teu lado, você começa a querer usar aquilo que é de mais importante dessa pessoa ou dessa presença de uma forma errada. Ele começou a olhar a herança mais importante do que a presença, entende? E ele começou a querer fazer do seu jeito, porque a herança era uma coisa que só recebia depois que o pai morria. E ele começou a querer usar a herança antes desse tempo. E por isso só, naquela sociedade, Jesus estava explicando que um filho poderia inclusive ser sentenciado pelo próprio pai. Na cultura daquela sociedade, ele poderia ser morto inclusive. O pai tinha direito sobre o filho se ele quisesse inclusive matá-lo pelo fato de ele não ter honra. Isso é uma coisa absurda, mas aquela sociedade tinha muito disso nessa cultura, e Jesus estava trazendo isso de uma forma muito impactante, né? Essa parábola do filho. Então este homem, ele vai e perde tudo e vai embora. E ele vai, porque ele perdeu tudo? Porque ele perdeu a presença. Ele perdeu a maior alegria, que era estar com o pai, o direito que ele tinha de estar com o pai. E aí ele vai usar de uma forma equivocada toda a herança que ele tinha. Então assim, foi um erro, uma sucessão de erros, por alguém que não tinha uma convicção de quem era. E o assunto aqui que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que eu fico imaginando esse filho em algum momento olhando para suas vestes. E o que tem em comum nesses dois textos? Porque ele fala sobre vestes. E é isso que eu quero que você preste atenção sobre alguns contextos. Vestes, sobre o anel, sobre as sandálias. Eu creio que o pai vai mudar chaves aqui nessa noite. Primeiro, que tem a ver com as vestes, é porque este filho, ele estava olhando para si. Eu fico imaginando em algum momento, ali das suas condições, ele está olhando para as condições das suas vestes. As suas vestes estão pesadas, suas vestes estão empoeiradas, estão sujas, né? E eu creio que uma das primeiras lições que Deus está falando conosco aqui, que nós vamos precisar primeiramente nos posicionar para os ciclos novos. Mas para a gente se posicionar para ciclos novos, nós precisamos romper com ciclos velhos. Amém, queridos? Pode colocar. Então essa é a primeira lição. Você vai se posicionar para os ciclos novos, mas você vai precisar romper com ciclos velhos. E este filho está olhando para as suas vestes e ele não consegue de maneira alguma se ver como um filho. Ele não consegue se enxergar numa condição que o pai estava vendo ele. Ele não estava se percebendo. Nós vamos precisar olhar
Em algum momento o Espírito Santo quer fazer isso no nosso coração, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. O Espírito Santo produz em nós essa revelação de como o Pai está nos vendo hoje. Porque a gente, pelos nossos olhos, pela nossa capacidade, a gente não consegue se perceber aos olhos de Deus sozinho. Mas o Espírito Santo é especialista para promover isso. E o Espírito Santo, eu creio que no meio do caminho, quando a Bíblia fala que ele caiu em si, isso é o arrependimento. Esse tipo de sentimento é produzido pelo Espírito Santo. Quando as pessoas chegam lá no fundo do poço, ou não precisa chegar no fundo, mas já está vendo que não está legal. Está chegando num lugar onde você não precisa, nem é o seu lugar. Ele começa a olhar para si, ele vai vendo que as suas vestes estão empoeiradas. Ele vai vendo que ele já perdeu tudo que ele tinha. E a gente vai ter que aprender a romper com algumas estruturas velhas e pesadas. Não é fácil, irmãos. Quando nós chegamos nesse lugar, eu posso falar, tanto aquele homem que estava longe, aí você fala, mas eu estou na igreja há muito tempo, mas o filho mais velho que estava dentro, ele estava do mesmo jeito, só que a diferença é que ele estava perto do pai. Ele só não pediu a herança para ir embora. Ele estava no mesmo nível de encarceramento que aquele filho que estava fora. Ele não estava conseguindo desfrutar de quem era aquele pai, de quem ele era nele. Isso que é o mais perigoso. Ele precisava romper com estruturas pesadas e velhas. Alguns tipos de pensamentos e sofismas que a gente deixa entrar no nosso coração. E a gente começa a olhar no ponto de vista que a fé já passou, que o seu tempo já passou, que as coisas não são mais do jeito como eram. A gente começa a dar lugar para alguns enganos, quando a gente não está com os nossos olhos inclinados na palavra. Quem está entendendo isso? E nós precisamos romper com essas estruturas velhas. Às vezes até a forma da gente cultuar, a gente já sabe, a gente já tem até uma rotina. Mas tem coisas que o Pai ele quer falar o seguinte para nós. Nem tudo aquilo que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Você vai começar a pedir a Deus e você vai permitir agora, pedir para que o Senhor possa em você mostrar que tem coisas na sua vida que não vai ser como sempre aconteceu. Tem coisas que elas têm que ser diferentes. Tem posicionamentos na nossa vida que tem que ser diferente. Tem formas de pensar na nossa vida que tem que mudar. Sabe, queridos? E aí é onde a gente começa a dar lugar para o Espírito Santo agir. Olha que mensagem sobrenatural que Jesus ele transmite aqui nesse texto de João. Quando ele fala que legado para nós, ele se constrói com uma toalha em volta de uma cintura. Os discípulos estavam cheios de pensamentos velhos, de estruturas antigas. Eles não conseguiam entender até que Jesus revelou a ele um plano poderoso, sobrenatural, do que é aquele que está num lugar alto, né? Daquele que está num lugar muito alto. Não era aquele que estava sobre posições nobres, não era aquele que tinha cargos nobres, né? Não era aquele que tinha, sabe, de alguma forma, recursos, mas ele estava mandando uma mensagem aqui para eles, aonde isso começou a dar um bug na cabeça dos discípulos. Legado ele se constrói com uma toalha em volta. Jesus ele sai da mesa. Ele, sendo mestre, poderia ser aquele que ficaria ali, sendo honrado, mas ele sai da mesa, ele retira as vestes de cima que estavam, e ele coloca uma toalha em volta da sua cintura. Sabe, queridos, e eu falo que essas vestes que Deus quer nos dar, não é uma veste assim mais ou menos, não. E Deus não quer pegar nossas roupas que estão mais ou menos rasgadas. Os pais não fazem isso com seus filhos, e tenta colocar ali uma coisa para tentar consertar. Eu vejo que quando Deus quer colocar roupas novas em nós vestes novas, Ele quer fazer tudo novo, querido. Para a gente viver o novo, a gente precisa se despir do velho. Como Colossenses fala, você vai precisar se despir do velho, sabe? E a palavra de Deus nos mostra isso, né? Ninguém vai colocar aqui, usar um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Pois o remendo novo recolhe e rasga a roupa velha. Não tem estrutura para suportar aumentando o buraco. Então ele não tem estrutura, ele é feito de outro material, de outro tecido, de outra forma, não fica bom. O que nós precisamos é que Deus faça tudo novo. Nós precisamos que Ele venha reconstruir algo novo. O que Deus tem para você hoje, para você revestir-se, para você vestir-se nessa noite. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu quero vestes novas, vestes aonde eu possa ver
a minha vida, sabe, com essas estruturas que o Senhor quer remover, Ele vai remover no nome de Jesus. Às vezes alguns pensamentos que a gente carrega sobre determinados problemas, sobre a forma como a gente lida com as relações da nossa vida, sabe, peça ao Espírito Santo. Ele mostra para os discípulos o seguinte, querido, a humildade, sabe, a humildade é algo tão poderosa e é a posição mais poderosa de todo filho maduro, de todo ruio, é a humildade, é você ter um coração disponível para o cuidado de Deus, para ser ensinado por Deus, sabe, a humildade é a posição mais baixa, né? E esse lugar onde nós subimos mais alto é o lugar onde a gente desce mais baixo, é o que Jesus fez por nós. Por que é que Jesus ele foi lá e derrotou Satanás, ele envergonhou, sabe, ele acabou com principados e potestades? Porque o diabo, quando achou que ia passar uma rasteira em Jesus, ele se humilhou mais ainda. Não tinha para onde o diabo poder derrubar Jesus, porque ele já estava humilhado diante de Deus. Ele chegou numa posição mais baixa que um homem poderia, no lugar de maior sacrifício que um homem poderia ter, porque era nesse lugar que Jesus, que Deus o Pai, melhor dizendo, iria engrandecer Jesus sobre todo nome, sobre todo principados e potestades, sabe, aqui Jesus está dizendo, ele se abaixou para servir, e é este lugar que nós precisamos estar. O lugar mais bem sucedido que alguém pode estar, é um lugar onde está diante de uma humilhação, e eu falo de humilhação, não é passar por constrangimento, eu falo no lugar de serviço, no lugar onde o seu coração está aberto para uma ação poderosa do Espírito Santo na tua vida, um lugar onde você não tem problema de fazer aqui, às vezes, algumas ajustes de rota na tua vida, de você reconhecer rápido os seus erros. Antigamente eu era um filho tecnon, e esse filho tecnon é quando ele erra e ele começa a se ver menos filho. O filho tecnon, que é o filho imaturo, ele começa a se ver num lugar de eu não mereço. Ah, eu não sou mais filho, acho que Deus não vai mais me aceitar. Acho que ninguém pensou assim nenhum dia. Mas quando a gente começa a ver que nós somos ruios, a palavra fala para nós nos arrependermos rapidamente. Irmão, se você teve alguma falha na tua vida, rapidamente. Eu falo no mesmo segundo, no mesmo instante. Mas como assim? Ainda está diante daquele ambiente, daquela atmosfera ruim? Peça perdão, o Espírito Santo está com você. Fala, Senhor, eu não vou permitir que isso seja uma falha de caráter. Eu não vou permitir que isso possa ser algum tipo de impulsionamento, algum tipo de intenção para me afastar do Pai. Sabe, o Pai, Ele quer mudar ambientes de vergonha e constrangimento. Uma das formas que nós vemos esses ciclos velhos, a gente vai deixando esses ciclos velhos e vai se posicionando, é que Deus vai mudar na sua vida ambientes de vergonha e constrangimento por ambientes de investimento. O que significa isso, irmão? Que aquilo que a culpa estava tentando gerar no teu coração, você vai permitir o perdão de Deus entrar. Você vai lutar muitas vezes, para você dizer para o Senhor, eu preciso me ver como o Senhor está me vendo. Porque tem gente que até entende que Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Quando você não se perdoa entendendo que Deus já te perdoou, você está sendo orgulhoso e você está alimentando dentro da tua vida um ciclo velho. Deus não pode romper. Você precisa dar um passo de fé e deixar aquilo que o pai já deixou para trás. O filho pródigo estava lá, cheio de dúvidas no seu coração. Ele já não estava mais se vendo como filho. Isso mexeu diretamente no que era mais importante na vida dele. A relação mais importante da vida dele, que era essa relação com o pai. O vínculo mais importante. Quando os nossos vínculos mais importantes, de alguma forma, eles são abalados, a nossa vida passa por uma insegurança absurda. E ele estava num momento de insegurança porque o vínculo mais importante dele, de fé, tinha sido abalado. E ele estava se vendo menos do que de fato o pai já estava vendo. Ele nem chegou a pensar o que o pai estava... Nem chegou a pensar na possibilidade do pai aceitar ele de volta. Está entendendo isso? Mas o pai estava lá na janela, esperando ele. O pai estava buscando ele. E eu vejo da mesma forma que esses ambientes de constrangimento, às vezes aquele lugar onde a gente chora, a gente está chorando, ou às vezes a gente passa por uma privação,
Mas ao invés de a gente transformar isso num investimento, o que é um investimento? Querido, chora. Mas vai para o lugar onde você vai receber consolo. Chora diante da presença de Deus. Sabe, grita, mas grita diante da presença de Deus. Tenha certeza de que você não está fazendo nada, sabe, por um constrangimento, mas você está investindo a sua vida. Tudo que nós fazemos diante de Deus, nós estamos investindo. Nós estamos investindo nas nossas lágrimas, no nosso tempo, na intimidade, na honra. E Deus é especialista em mudar esses ambientes de constrangimento num lugar onde a gente vai receber vida. Sabe, porque aonde abundou o pecado, a graça de Deus está superabundando nesse lugar. A graça de Deus, você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus bem forte aí? Pedro, ele sabe aquilo que constrange ele. Jesus está mexendo com as estruturas de Pedro, enquanto está lavando os seus pés. E ele está dizendo para Pedro assim, esta é a mensagem, sabe? Ele está constrangendo. Enquanto ele está sendo constrangido por Jesus fazer aquilo, e ele está dizendo, não Jesus, não lava. Mas ele fala assim, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí ele vira e fala, então me dá um banho logo, né? Aí ele fala o seguinte, ninguém pode abrir mão da sua responsabilidade, porque os cuidados que nós temos conosco, né, o banho em si é uma responsabilidade nossa. Jesus não vai fazer algo que é a nossa responsabilidade, mas o que Jesus queria trazer para ele é o seguinte, ele estava mostrando para ele que há momentos na nossa vida que nós vamos precisar nos permitir. E eu falo nos permitir é você estar pronto para o cuidado de Deus na tua vida. Porque muitas pessoas, quando passam por uma privação, não entendem esse lugar como uma escola de Deus para que você receba o cuidado, para que você experimente de Deus o amor dele sobre a tua vida. Eu tive que falar com várias pessoas, não foi com várias pessoas, muito ativas, servindo, fazendo tantas coisas, e passam por uma privação de saúde, aí quando param, elas falam, não, mas eu não me aceito nesse lugar, mas Deus também está te ensinando nesse lugar. Porque aqueles que não aprendem de alguma forma a serem cuidados por Deus, não podem cuidar de mais ninguém. E Jesus estava ensinando isso para Pedro. Eu preciso lavar os seus pés para que você entenda o cuidado que eu quero fazer com você. O que eu estou fazendo com vocês, vocês vão reproduzir, mas vocês não têm condição de lavar pé de ninguém, porque vocês, na humanidade, vocês vão enxergar as condições dos pés das pessoas, sujos, com feridas, vocês vão olhar para os pés, mas eu estou fazendo com vocês para que vocês não vejam as condições das pessoas, porque eu estou mudando a condição de vocês. Eu sou aquele que estou mudando hoje, sabe, as feridas, as marcas. Deus por vezes nos constrange, não para nos matar, nos envergonhar. Ele nos constrange para mostrar que nós não merecemos, mas é Ele que decidiu assim. Ele nos ama, Ele quer nos transformar, Ele quer nos tirar neste lugar, meu irmão, de pródigos. Ele quer nos levar para um lugar de posicionamento, e esse posicionamento não é Ele que vai fazer, é você. Eu e você nessa noite, nós precisamos nos posicionar para os ciclos novos. Às vezes um posicionamento de um ciclo novo é você sentar na cadeira, talvez o momento da tua vida, entenda isso que eu vou falar, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração isso. É você sentar na cadeira para o Espírito Santo permitir outros lavarem os seus pés. E quando eu falo lavar os seus pés aceite o cuidado de Deus. Talvez você esteja passando uma crise na sua vida financeira e você não está permitindo o cuidado de Deus através disso. Pessoas já tentaram te ajudar, te servir, você não quis. Tem pessoas que às vezes estão escondendo o orgulho através de um lugar de falsa humildade. Deus está dizendo, não rejeite o cuidado de Deus na tua vida. Vai ter momentos que nós vamos precisar ser abraçados e encorajados. Mas há momentos que o ciclo novo que a gente vai se posicionar vai ser abaixar no lugar mais inferior para se humilhar e lavar os pés. Porque Jesus está dizendo, ninguém que recebeu algo um dia vai ficar no lugar de receber apenas. Nós vamos nos levantar para fazer com outros também. Então, enquanto você é cuidado, Deus também está te levando a você fazer isso com outros. A você cuidar. Amém, queridos?
se posicionar, porque este é a forma como o Pai se revela para nós. O Pai se revelando para o Filho, e eu falo o que é a graça. Eu quero resumir a graça. A graça é o Pai olhando um filho voltando, olhando para suas condições, ainda não se aceitando, e ele sai correndo. Então a graça é um pai correndo atrás do seu filho, ao ver ele pela janela e pular no pescoço dele e abraçá-lo. E Deus fez isso através de Jesus Cristo por nós. Ele nos deu Jesus. É como ele pulou no nosso pescoço. Você não tinha condição de se ver nesse lugar. Você não tinha condição de receber este presente. Mas ele foi atrás de você. Ele te amou primeiro. Ele me encontrou, ele te encontrou. Ele te encontrou num lugar de acusação, de medo, de dúvidas, de culpa. E ele nos tirou deste lugar. E para a glória dele, hoje nós estamos aqui porque você um dia se posicionou para um ciclo novo na sua vida e rompeu com o ciclo velho. Mas o Senhor está dizendo que há novos ciclos que Deus está preparando nesse lugar. Ciclos onde Ele está mostrando a você um lugar de sabedoria, direcionamento, planejamento. Há pessoas que estão com medo de empreender aqui. Eu quero orar, porque Deus quer que você rompa com ciclos velhos. Sabe, coisas que, mas a sociedade é isso, eu estou vendo acontecer aquilo, mas qual é a palavra que está sobre a tua vida? Porque se você tem a palavra do Pai sobre você, meu irmão, se prepare, se posicione para o ciclo novo. Se posicione. Vai rompendo com esse ciclo velho na tua vida. Vai dizendo, Senhor, eu não aceito mais esse tipo de pensamento. Eu não aceito mais pensar dessa forma. Eu não aceito mais este pecado, errar de novo nesta área. Você pode declarar no Senhor, eu não faço mais parte disso. Não diga assim, Senhor, eu não mereço mais o teu perdão. Eu não mereço. É isso que o diabo quer. Que você desista de se ver no lugar que ele te vê. Que você não aceite aquilo que ele já te deu, que você não tome posse, é isso que o diabo quer, mas você não vai fazer isso em nome de Jesus. Você vai se levantar e dizer, Senhor, eu quero me posicionar, porque talvez alguma coisa que precisa hoje romper, só está diante de um posicionamento que você precisa dar, irmão. É um posicionamento, é falar, eu preciso fazer algo diferente hoje. A Bíblia fala que o preguiçoso, ele não planta nada e ele espelha uma colheita. Provérbios diz para nós, então na verdade nós vamos começar a plantar de verdade, nós vamos começar a semear de verdade, a gente não vai ter aquelas intenções lindas que a gente fica carregando, sabe, mas falta atitude, falta posicionamento. Não, Senhor, o que eu preciso fazer, como é que eu preciso me posicionar, o que é que eu preciso falar, com quem, como, mas eu não vou deixar um ciclo velho na minha vida. Você toma posse disso nessa noite? Você deseja isso em nome de Jesus? E ele está mostrando para Pedro, ele está trabalhando ali no coração. Isso aqui é um ciclo velho, Pedro. Você vai precisar deixar essa forma de falar. Você é muito grosseiro, às vezes como você fala. Sua intenção é boa, mas a sua forma é horrível. Jesus precisou trabalhar isso com Pedro. Jesus precisou constrangê-lo ali diante dos seus medos. Jesus avisou ele que ele iria negá-lo, ele insistiu que não, mas ele mesmo caiu nesse erro. Mas Jesus o amou, o perdoou. E glória a Deus por isso. Agora existe um outro nível na nossa vida, irmãos. Então, primeira coisa, nós precisamos nos posicionar. Pode voltar aqui, por favor, se posicionar. Segunda coisa, eu ainda nem fui no ponto 2, hein? Já foram para o final. Ponto 2 aqui, é que nós precisamos andar na autoridade. Porque beleza, agora nós entendemos que fomos perdoados, nós entendemos que o Pai está correndo na nossa direção, que Ele nos amou, só que ainda diante desse Pai, esse filho começa a questionar, mesmo voltando e vendo a postura do Pai saindo. Poxa, eu já vi que a postura do meu Pai foi diferente, Ele não me acusou, eu não vi meu Pai de cara fechada, Ele não está bravo. Você já adorou e viu Jesus bravo? Na adoração, você já viu Jesus bravo alguma vez? Tem alguém aqui que já viu Jesus bravo, irmão? Não, porque a forma mais constrangedora de Jesus na nossa vida é o amor. É a forma como Ele despedaça o jugo, o pecado, amém, queridos? Então, por mais que Jesus, obviamente, Ele é firme como Ele foi firme diante daquela, do que estava acontecendo naquele mercado, né?
ali no templo, Jesus teve muita postura firme que nós vemos. Mas o que eu queria dizer para nós é o seguinte: nós recebemos o perdão de Deus, e isso fala sobre nós termos a confiança. Só que a palavra de Deus está mostrando para nós aqui que Ele colocou um anel nos nossos dedos e sandália nos nossos pés. Amém? E isso fala sobre nós andarmos na autoridade do Pai. E a gente cresce na credibilidade dos homens. Quando a gente aprende a andar nessa autoridade, existe uma diferença entre nós termos a autoridade e andar na autoridade. Jesus, ele repartiu a autoridade, mas muitos que não entendem a autoridade de Deus, eles só entenderam o que receberam. Só que não adianta nada a gente aprender que recebe se a gente não andar nela, se a gente não exercer nela, né? É como algo que fica incompleto na nossa vida, porque é na autoridade do Pai que os destinos são impulsionados, irmãos. É nessa autoridade que Pedro, ele não se via ainda como o Pai o via, né? Ele não conseguia se enxergar, né? Nem o filho pródigo também tinha noção da festa que estava aguardando ele. Já tinha uma festa preparada para ele, e ele estava se vendo ainda num lugar de escravidão. Eu posso falar isso que está acontecendo, a gente não faz ideia, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Às vezes o nosso pensamento está dizendo: puxa vida, eu ainda tenho que passar por isso, eu não me vejo assim, mas Deus já preparou uma festa. Já há uma celebração nos céus. Já está acontecendo algo poderoso nesse lugar. Então, isso é começar a andar na autoridade, é começar a ver como o Pai vê. É começar a enxergar o cenário e o ambiente que o Pai enxerga. Você chega na faculdade, você vê um povo rebelde, cheio de pecado, ou você vai começar a enxergar ali como um monte de filho pródigo? Deus quer que a gente comece a enxergar nesses ambientes pessoas, como Deus está vendo. Deus não está enxergando pessoas de uma forma distante. Deus está enxergando como filhos potenciais para amar e para colocar neles um destino poderoso. E Ele quer que a gente comece a andar assim nesse lugar. O anel, ele representa a autoridade, irmãos. Este anel, só para a gente poder exemplificar o que era esse anel no dedo. Ele tinha os símbolos da família, né? Tanto da família como dos reis, como os grandes comerciantes. Então esse anel é como uma assinatura. Ele tem a autenticidade de quem o deu. Então ele assinava, por exemplo, seus documentos carimbando com o quê? Com caneta? Não, era com anel. Carimbo de muitas coisas que eram validadas, projetos, destinos, aquisições, era com anel. Então o que o pai fez com aquele filho? Deu autoridade para ele. Estava dando a ele a autoridade dele. E essa autoridade era como uma carta real, um contrato, algo comercial, né? Então o filho, ele recebia o anel e estava declarando perdão. Esse perdão para o filho, o pai também estava constituindo aquele filho como gerente da sua fazenda, né? Estava dando a ele também autoridade para administrar novamente os seus bens e propriedades. Então nesse gesto de anel, nós não entendemos só o Pai nos dando o seu perdão, mas Deus está também nos dando a sua confiança para administrar o que Ele está repartindo conosco hoje. Isso é tremendo, irmão. Você está entendendo isso nessa noite? Quem está entendendo isso no nível do Espírito Santo aqui? Deus não está apenas nos perdoando. Deus está entregando para nós hoje direito, autoridade. E essa autoridade fala sobre nós movermos no mundo espiritual como o Pai se move, como o Pai enxerga as pessoas, como o Pai trata enfermidades, como o Pai despedaça o jugo, como o Pai vê os relacionamentos. É nós enxergarmos neste lugar. E nessa autoridade do Pai, as nossas mãos revelam quem somos. Tem uma aliança no meu dedo, certamente a mesma coisa. Na sociedade as pessoas olham para o dedo e falam: essa pessoa é casada, não é? O anel, ele identifica o nível de compromisso. Embora muitas pessoas não estão deixando se levar por esse nível, mas é uma outra história. O que eu quero dizer é que este símbolo, esta marca da autoridade, do compromisso, também é representada pelo anel.
E eu creio que pelas nossas mãos nós somos capacitados para a gente abençoar como o Pai abençoa, para a gente libertar os cativos como Ele faz, para nós curarmos os enfermos no nome de Jesus, para nós erguermos da mesma forma como o Pai fez, e Jesus fez com os discípulos. Ele está dizendo assim: vocês querem autoridade? Vocês querem entender qual que é o último nível desse lugar? Vocês vão precisar se humilhar. Vocês vão precisar entender que poder não começa no lugar de movimento. O poder começa no lugar de humilhação, de entrega, de serviço. É isso. Eu estou aqui, eu estou vendo que o Pai pode fazer o que Ele está fazendo. Sabe? A minha maior oração nessa noite é para que o Espírito Santo possa nos levar a andar na autoridade do Pai. E com isso nós vamos precisar nos posicionar para ciclos novos e romper com os velhos. Amém, queridos? Se posicionar diante dos ciclos novos. Eu creio que Deus, aqui Ele está representado pelo Pai nessa parábola. E Gálatas 5:1, para você tomar posse na sua vida, que aí vem as sandálias. Paulo, ele diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo ao jugo de escravidão. O que ele está dizendo para nós é: as sandálias é um lugar de proteção, porque você com as sandálias você vai mais longe. Seus pés estão protegidos para anunciar as boas obras, estão protegidos para servir, estão protegidos para ir, caminhar e viver os planos deste Pai para a tua vida, sabe? Então essas sandálias representam isso. Deus está mudando as sandálias aqui também. Deus está te dando sandálias novas nesse lugar. Deus está trocando as suas vestes. As vestes falam sobre a nossa identidade, quem nós somos, como nós somos representados. Não é um lugar de humilhação, não é mais lugar de culpa, não é mais lugar de rejeição, irmão. Não é mais lugar de pecado, não é mais lugar de sujeira, sabe? Não é lugar mais de imundícia, mas é um lugar onde nós somos aceitos. E por meio deste perdão, hoje Ele está também repartindo conosco a sua confiança. E ser confiável de Deus é você andar na autoridade do Pai. É você falar: Senhor, obrigado, porque eu não merecia, não poderia. Quem era eu? Mas porque eu me tornei filho em Cristo Jesus. Hoje eu posso, no nome de Jesus, ver a obra de Deus acontecendo, ver os sonhos de Deus. E eu posso declarar que a unção, ela te protege. A unção de Deus, ela te protege das feridas causadas pelos perigos da estrada. A unção, ela te protege, ela te cura. E ela vai proteger os teus pés nessa caminhada. Ela vai te sustentar na caminhada. Você vai andar mais rápido este ano. Você vai ter mais capacidade. Você vai ter mais força. E você vai ter mais resistência para andar. Eu declaro isso em nome de Jesus. 3 pessoas crerão aqui. Você vai andar mais rápido. Deus vai aumentar. Fala assim: Deus vai aumentar a minha velocidade. Amém? Por causa dos meus pés estão protegidos. Fala assim: Deus vai aumentar a minha velocidade. Deus vai aumentar a minha capacidade, que é o desempenho, né? Amém? Então velocidade é o desempenho. E resistência, para você ir mais longe em nome de Jesus. Glória a Deus.